nossas vidas. Minha mãe sempre me ensinou e me dizia, quando eu era adolescente, jovem, ela dizia que o melhor amigo que nós temos é Jesus, e de fato é mesmo. Temos bons amigos, mas o melhor amigo, aquele que não falha, que está em todos os momentos presente nas nossas vidas, é Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus está hoje à direita de Deus Pai, intercedendo por nós aqui na terra, e nós sabemos que em breve esse Jesus irá voltar para buscar a mim e para buscar também a você. Eu queria, antes de ministrar a palavra, deixar alguns avisos importantes da nossa igreja, daquilo que nós estaremos fazendo nessas 2 semanas, começando de hoje, nesse culto online somente. Nós decidimos, juntamente com a junta, a fecharmos a partir de hoje até os 2 próximos finais de semanas, e claro que obedecendo primeiramente a ordem do nosso governo, mas também entendendo que o momento é um momento delicado, é um momento onde nós não podemos vacilar, é um momento que nós devemos tomar cuidado não só conosco, mas também com as pessoas que vivem à nossa volta. Infelizmente a doença tem tomado proporções grandes, e a gente então, pensando não só na sociedade, mas também pensando no bem da nossa igreja, das pessoas que frequentam a nossa igreja, a gente decidiu por melhor ficar essas 2 semanas parada, até que os leitos de hospitais eles possam voltar a ter uma ocupação menor daquilo que está tendo. Hoje eu recebi uma notícia do secretário do Conselho de Pastores aqui de Ribeirão Preto, e ele falou que infelizmente a beneficência portuguesa aqui da nossa cidade, ela já está com 100% da sua capacidade todo ocupado, ou seja, não tem mais leitos de hospitais aqui, principalmente de UTI no tratamento da Covid, já não tem mais vaga alguma. Então é um momento de nós termos cautela, é um momento de nós nos fecharmos um pouquinho dentro da nossa casa. Lógico que quem tem que trabalhar fora tem que trabalhar, tem que ganhar o pão, mas se você pode, fique um pouco em casa, fique um pouco no seu lar, na sua casa, sempre lembrando que às vezes tem outras pessoas que vivem com você. Eu mesmo estou com a minha esposa, com a Ana, ela acabou de passar por uma cirurgia, ela está ainda recuperando da sua saúde. Nós temos o Nani também com a Silvana, que é o que faz a gravação aqui para a gente, ela está num tratamento de quimioterapia. Algumas pessoas, infelizmente, da nossa igreja, algumas já contraíram a Covid e estão agora nesse momento também tratando. Então é um momento delicado, e então que a gente possa ter um pouquinho de empatia e saber que esse tempo vai passar. E uma coisa que nós não podemos perder na nossa mente, no nosso coração, é de que Deus controla todas as coisas, e a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, que você possa confiar em Deus, que você possa descansar na soberania dEle, e que você possa entender que é um período apenas. Nós sabemos que os tempos são difíceis, os tempos são maus, mas nós temos o nosso Deus, e esse Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida também de você, tá bom? A gente quer lembrar também aos irmãos e irmãs que a contribuição da igreja também tem todos os canais aí, o Nani sempre coloca para você. Tem o Pix, que é onde nós temos o CNPJ da nossa igreja cadastrado. Você pode fazer o Pix direto para a conta da igreja, o seu dízimo, a sua oferta. E você também, eu não tenho Pix, não quero trabalhar com isso. Você tem aí os dados bancários também, através do QR Code que aparece aí na sua tela. Então você pode apontar aí o seu celular, vai aparecer para você o banco, que é a Caixa Econômica Federal, a agência, a conta corrente e também o CNPJ da nossa igreja. Então lembre-se que você deve, por gratidão, ofertar e dizimar na igreja do Senhor, tá bom?
Lembrando que a gente tem socorrido algumas famílias, nós temos socorrido alguns necessitados à nossa volta. Então é tempo de nós mostrarmos o amor que nós temos a Deus e o amor também que nós temos pelo nosso próximo. Eu quero orar por você antes de ministrar a palavra. Quero orar pelos dízimos, pelas ofertas. E depois o Lani vai estar trazendo aqui para mim também o tablet, para que a gente possa, no final do culto, orar por todos os pedidos também de orações. Então você pode aí durante a mensagem compartilhar o seu pedido, a sua necessidade, e no final nós estaremos orando por você aqui da igreja, crendo que Deus ele ultrapassa limites, ele ultrapassa barreiras, e o mesmo Deus que está presente aqui está aí também aonde você está, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós, obrigado pela tua graça, pela tua infinita bondade, e obrigado pelo sustento, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, por podermos também contribuir com a obra do Senhor. Nós podemos dizimar, nós podemos ofertar, nós podemos ajudar o nosso próximo também, com alimento, com roupa, pagando, ó Deus, algumas despesas também dos nossos irmãos e irmãs, crendo que o Senhor não deixará faltar nada para cada um de nós. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa abençoar todos os dizimistas, os ofertantes, as pessoas que estão acompanhando esse culto, as pessoas que têm orado por nós, pela igreja, as pessoas que têm acreditado no trabalho da obra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor recompense cada um, segundo as riquezas da sua glória e da sua majestade. Obrigado, ó Deus, por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que vocês abrissem aí da sua casa, no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João. Obrigado, Nani. Legal. Amém. João capítulo 10. Nós temos aí uma boa quantidade de pessoas online. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua compreensão. Num tempo tão difícil, mas crendo que Deus está no controle de tudo, tá? Depois eu vou falar o nome de todos aqui, dar uma boa noite e orar pelos pedidos de oração. Então, João, capítulo de número 10, nós leremos o versículo de número 11. João 10, versículo de número 11. A Bíblia diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora eu gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo de número 13, por favor. Hebreus capítulo de número 13. Versículo de número 20, Hebreus 13, 20, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. E o último texto está em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 4, nos diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Hoje eu quero falar sobre Jesus, que é o pastor incomparável.
O nosso Senhor Jesus, Ele é o pastor incomparável. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar à amada igreja essa noite. A nível de introdução, a gente sabe que Jesus é o bom pastor, Ele é o supremo pastor. A gente tem a certeza, a convicção de que Ele não só é o bom pastor, como também Ele é o grande e o supremo pastor. Agora tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer a você para introduzir depois a mensagem que eu quero ministrar ao seu coração. A pergunta primeira é: Jesus sendo o bom pastor, o grande e supremo pastor, Ele é o pastor da sua vida? Ele é o seu pastor? A outra pergunta é: você é ovelha do rebanho do seu pastor, que é Jesus? Você é ovelha do rebanho de Jesus? Você conhece a Jesus e Ele conhece você como ovelha dele? Você de fato conhece a Jesus de andar com Ele? E você também é conhecido por Ele como sua ovelha, como alguém que anda com Ele? Você ouve a voz do seu pastor e o segue? Ele já satisfez a sua alma, ou você ainda anda inquieto, buscando satisfazer o seu coração com aquilo que o mundo pode te oferecer? Você está satisfeito com esse pastor? Ou você tem buscado as coisas desse mundo para preencher a satisfação que só Jesus pode dar? Você já bebeu das suas águas e experimentou a paz desse bom pastor que é Jesus? Será que você, em meio às lutas, você já sentiu a verdadeira paz inundando o seu ser, e você entendendo que o bom pastor está do seu lado nos momentos de aflições? Está você andando pelas veredas da justiça em Jesus Cristo? Você tem experimentado a sua presença, a presença de Cristo em vales sombrios e repletos de perigo? Você tem desfrutado desse cuidado? Você tem desfrutado dessa presença de Jesus Cristo, desse bom pastor, quando você passa por situações adversas na vida? E por último, você tem experimentado o óleo da alegria, ou seja, alegria em meio às adversidades? Percebe, irmãos, que o que eu queria introduzir a mensagem é fazendo você enxergar em qual momento você está vivendo desse relacionamento com Jesus. Será que em meio às crises você tem se apavorado? Será que em meio às dificuldades você tem ficado angustiado, perplexo? Será que em meio aos vales sombrios da vida você tem facilmente abandonado a Cristo ou perdido a esperança de que esse bom pastor está com você nesses vales sombrios que você tem enfrentado na vida? Essa introdução é para fazer você refletir em qual posição você está desse relacionamento com o bom pastor que é Jesus. Se Jesus é o seu pastor, eu preciso perguntar algumas coisas para você. Quem é esse pastor? Quais são os atributos desse pastor? E falando um pouco agora na Bíblia, nesses 3 textos que eu li para você, eu quero falar de 3 perspectivas de Jesus se apresentando como pastor para mim e para você. A primeira delas está em João 10, versículo 11, que eu li para os irmãos, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então a primeira perspectiva de nós olharmos Jesus como nosso bom pastor, a primeira perspectiva é: Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Primeira lição que você aprende é que esse bom pastor deu a vida dele por mim e por você. Irmãos, talvez você que me ouve
pode pensar, mas eu também daria a minha vida em favor do meu filho. Eu também daria a vida por favor do meu marido, da minha esposa. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Esse bom pastor, Ele dá a sua vida por mim e por você, mesmo nós sendo pecadores. Por isso que nós podemos, antes da palavra pastor, colocar a palavra bom pastor. Ele é um bom pastor. Ele é um bom pastor que ama incondicionalmente as suas ovelhas. Conversava eu com a Ruth Mar esses dias e falava exatamente disso, que nós às vezes não entendemos no todo, no completo, essa palavra amor incondicional. Nós precisamos entender que esse bom pastor, ele me ama e ele te ama de maneira incondicional, ou seja, não depende de condições. E por não depender de condições, esse bom pastor, ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Essa é a verdade apresentada na palavra de Jesus, na palavra dele, que ele morreu por nós. Como bom pastor, Jesus deu a sua vida por suas ovelhas. Não existe prova maior de amor como essa. O bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. Jesus morreu para que nós, ovelhas, pudéssemos viver eternamente com Ele. Ele morre e abriu o caminho da eternidade para mim e para você. Diz a palavra que Jesus, Ele desceu da glória para que nós fôssemos conduzidos à glória. Ele abriu mão da sua glória, morrendo por nós naquela cruz, e Ele nos dá o livre acesso à vida eterna, à glória eterna que Ele está preparando para mim e para você. A Bíblia diz que Ele se fez pobre na terra, para que eu e você, ovelhas dele, recebêssemos as riquezas do céu. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos. Jesus abriu mão da sua glória, se fez pobre, para que Ele pudesse dar a mim e a você as riquezas eternas da glória que Ele está preparando para cada um de nós. Como bom pastor, Jesus, Ele se encarnou, viveu entre nós, foi à cruz por nós, verteu seu sangue, morreu em nosso lugar e em nosso favor. Ele fez tudo isso para nos dar a vida eterna. A Bíblia diz que Ele assumiu a forma humana, se fez servo, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados e nos deu gratuitamente a vida eterna. A morte de Cristo é a doutrina central nas Escrituras Sagradas. Não tem como falar do bom pastor sem falar da sua morte. O ápice do cristianismo é a morte de Jesus na cruz, porque é ali, quando Ele morre, quando Ele verteu o seu sangue, é ali que começou a obra da redenção, da salvação minha e da sua redenção e da sua salvação. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça de Satanás, da serpente, e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Por ser o bom pastor, Ele esmaga a cabeça da serpente, Ele rasga o escrito de dívida que nós tínhamos contra Deus e nos concede a vida eterna. Foi na cruz que Jesus expôs também os principados e potestades ao desprezo, porque Ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas, pisando na cabeça da serpente, expondo os principados e potestades ao desprezo, para que hoje nós tivéssemos o perdão dos pecados e também a vida eterna. O apóstolo Paulo disse que não tinha outra mensagem mais importante do que pregar Jesus e este crucificado. O bom pastor
morreu por mim e por você naquela cruz. O bom pastor foi crucificado. O bom pastor verteu o seu sangue para nos dar a vida. A cruz é o escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, os que cremos, é a sabedoria de Deus. O bom pastor, então, ele deu a sua vida por mim e por você, que somos ovelhas dele. A segunda perspectiva desse bom pastor é que Jesus é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Hebreus, se você puder abrir comigo também, novamente, em Hebreus capítulo de número 13. Hebreus capítulo de número 13, o versículo é o 20, que nós já lemos. Diz assim, na parte B: o grande pastor das ovelhas, vamos pegar o versículo inteiro. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Jesus, ele vive por nós. Jesus é o nosso Senhor. Diz aqui em Hebreus que ele é o pastor, ele é o grande pastor das ovelhas. Esse Jesus, ele vive por suas ovelhas. Se você conhece a Bíblia, o Salmo 23 é o maior exemplo disso. Ele vive por mim e por você. O que diz lá no Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me guia por veredas de descanso por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. E assim ele continua o Salmo de número 23. Mas é interessante, eu queria que você fixasse nisso que eu estou falando, é que esse Jesus, esse bom pastor, ele vive por mim e por você, e ele vive e ele supre todas as nossas necessidades. Irmãos, eu sei que existe uma briga política no nosso país, nós sabemos que tudo que nós temos vivido hoje, fecha comércio, abre comércio, fecha isso, abre aquilo, agora fase vermelha, fase laranja, fase amarela. Eu sei que isso deixa a gente às vezes meio cambaleando, meio com medo, meio sem esperança, mas hoje eu quero dizer que Jesus, como bom pastor, ele vai suprir as suas necessidades. Nós não podemos andar perplexos, angustiados, desesperados, achando que agora é o fim. Não, esse Jesus há de suprir todas as nossas necessidades. Salmo 23 diz: Ele é o bom pastor e nada nos faltará. Essa verdade, ela tem que estar presente nos nossos corações, nas nossas vidas. Chega desse cristianismo teórico, nós precisamos enfrentar e viver um cristianismo prático. Não é uma frase de efeito moral, não é uma frase para você arrepiar, não. É uma frase para que você tenha confiança de que Jesus, Ele irá suprir todas as suas necessidades. Irmão, irmã, eu sei que as circunstâncias à nossa volta muitas vezes trazem pavor, mas o bom pastor está conosco. O bom pastor nada deixará faltar a mim, a você. Ele não deixou faltar no passado, Ele não deixa faltar no presente, Ele não vai deixar faltar no futuro. Essa é a boa nova do Evangelho, que além de Jesus dar a vida por mim e por você, Ele vive por nós também aqui na terra. Mateus 6,33 fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Prato de arroz, de feijão, um ovo, uma carne, não vai faltar na sua casa, irmão, irmã. Ele vai suprir a sua necessidade. Esses dias eu conversava com um amigo aqui da igreja, e eu falava para ele de um texto lá do dilúvio, quando Deus acaba o mundo com as águas, depois que passa os 40 dias de chuva, de grande tempestade, e aí as águas começam a baixar. No final desse dilúvio ele chega para Noé e fala: Noé, eu faço uma aliança hoje com a eternidade, que enquanto existir a terra, sempre vai ter a semente para alimentar a humanidade. Irmãos, isso é palavra de Deus para mim e para você. Jesus, como bom pastor, Ele vai dar semente, Ele vai dar o pão, Ele vai dar o alimento, Ele não vai deixar faltar nada para mim e para você. Por mais caótico, por mais problemático, por mais difícil que esteja a situação que você está enfrentando, creia no Deus Jeová Jirê, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Esse bom pastor, Ele supre. Esse bom pastor não deixa faltar nada para mim e para você. Esse bom pastor, Ele nos dá direção, Ele nos dá proteção, Ele nos dá o consolo, e Ele também nos dá e nos garante a vitória. Ele não só deu a vida por nós, mas Ele também supre todas as nossas necessidades. Como grande pastor, Ele intercede por nós, diz a palavra de Deus. Ele intercede por suas ovelhas e reina sobre cada um de nós. Diz a palavra que Jesus está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós aqui na terra. Não há o que temer, não há o porquê nós nos desesperarmos, não. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, confia em Deus, que esse bom pastor irá guiar, irá conduzir, irá suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Esse bom pastor está conosco, esse bom pastor nos preserva, esse bom pastor garante a vitória a mim e garante a vitória também a você. Vamos lá, deixa eu dar uma respirada. Como grande pastor também, Ele apacenta as suas ovelhas, Ele conduz as suas ovelhas, e Ele livra as suas ovelhas de todo mal. Lembre-se disso nos dias de aflições. Ele está do seu lado, Ele está te guiando, Ele está conduzindo você, Ele está te livrando do mal, Ele está impedindo com que o diabo destrua a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele está com você, Ele é o seu pastor, você é a ovelha dele. Diz a Bíblia que nós somos rebanho do seu pastoreio. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Ele está cuidando. Ele cuidou do povo no deserto, Ele cuidou do povo no Novo Testamento, da sua igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos enfrentou grande perseguição, não chega nem aos pés daquilo que nós estamos passando aqui hoje. Ou melhor, aquilo que a gente passa não chega nem aos pés daquilo que a igreja primitiva passou, e Jesus estava lá cuidando, e Jesus estava lá garantindo o suprimento das necessidades, Ele estava guiando, Ele estava livrando, Ele estava presente em todos os momentos de luta, em todos os momentos de angústia. Esse bom pastor amou as suas ovelhas enquanto estava aqui na terra, até o fim, e cuidou delas, suprindo todas as suas necessidades. E hoje, a destra de Deus, Ele está fazendo o mesmo por mim e por você. Mateus 28, 18, se vocês puderem abrir aí na casa de vocês. Mateus 28. Mateus 28, 18 diz assim:
vamos ler do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E no final do versículo 20 diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus dá a ordem, ele está dizendo que ele deu autoridade, ele fala: vai pregar a palavra, vai ensinar as pessoas, batizam as pessoas, agora saiba de uma coisa, que eu estarei, ou melhor dizendo, ele diz: eis que eu estou, é a palavra do presente. Jesus está contigo hoje, Jesus vai estar contigo também amanhã. E ele fala uma promessa e uma verdade, dizendo: ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que até a consumação do século, ou seja, até tudo se cumprir que está escrito na palavra, Jesus, ele vai estar presente na minha vida, ele vai estar presente na sua vida. Você tem que crer nisso que eu estou falando. Você tem que crer, você tem que permitir que essa verdade entre dentro de você, que se torne verdade no seu coração, prática, não uma verdade teórica, mas uma verdade prática. É acordar amanhã, mesmo em meio ao caos, sabendo: Deus está comigo, Ele enviou seu Filho para morrer por mim, e Ele também enviou Jesus para suprir todas as minhas necessidades. Ele está comigo, Ele está do meu lado, Ele é o bom pastor. E por fim, para encerrar essa mensagem, depois já preparar a Santa Ceia aqui para nós tomarmos juntos e celebrarmos a vitória de Cristo naquela cruz. Por último, Jesus, Ele é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. É isso que diz lá em Pedro, versículo 1 Pedro 5,4: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Irmãos, eu termino essa mensagem dizendo que o supremo pastor, ele voltará para buscar as suas ovelhas, e ele coroará a mim e a você com essa imarcessível coroa de glória. Ou seja, ele vai dar uma coroa de vida eterna para mim e para você, algo que não será destruído, algo eterno que Ele tem preparado por cada um de nós. Quando Jesus está ali celebrando a última ceia, Ele fala: olha, vocês vão tomar do cálice, e esse cálice é para anunciar que um dia eu vou voltar, é para vocês anunciar que eu morri, que eu ressuscitei, mas que um dia também eu vou voltar para buscar a minha noiva, a minha igreja. E é isso que nós precisamos entender. O apóstolo Pedro fala que quando o supremo pastor se manifestar, ele vai trazer consigo o galardão para as suas ovelhas. Jesus, como bom pastor, Ele deu a vida por nós. Como bom pastor, Ele supre as nossas necessidades, e como supremo pastor, Ele voltará para buscar as suas ovelhas. É a promessa de Deus para mim e para você. É a promessa de que Jesus, Ele não vai deixar a minha vida e a sua vida ao léu, não. Ele vai voltar para nos buscar. Em João, ele diz que Ele foi preparar um lugar para mim e para você. E Ele fala: olha, eu vou lá preparar um lugar, porque aonde eu estou, eu quero que vocês também estejam comigo. Esse Jesus está preparando um lugar, e um dia Ele voltará para nos buscar, para que possamos passar toda a eternidade com Ele. Aquele que morreu por nós e vive por nós, voltará também para nos buscar. Irmãos, essa é a maior promessa, essa é a maior verdade que você tem que firmar a sua vida, que Jesus vai voltar. Apocalipse,
E eu vou terminar aqui a mensagem. Apocalipse 21, eu vou terminar com esse texto, prometo. Apocalipse capítulo de número 21. Diz assim, Apocalipse 21, vi novo céu, versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe por que eu li esse texto, irmãos? Para você lembrar que Jesus vai voltar, e nós estaremos com Ele, nesse texto aqui que eu li de Apocalipse 21, no novo céu, numa nova terra, num novo lugar. E nesse lugar a palavra fala que Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe, irmãos, tem muitos problemas que nós passamos na vida e nós não entendemos o porquê passamos. Choramos, perdas, derrotas, fracassos, perdas materiais, perdas físicas, perdas de pessoas da família que nós amamos, perda da saúde, perda de tantas coisas, mas a Bíblia diz que nesse dia onde nós estaremos com o Supremo Pastor, que Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, esse dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Sabe o que isso quer dizer, irmão, irmã que me ouve? Nós não vamos mais sofrer lá no céu. O sofrimento é terreno, ele é passageiro. O sofrimento nosso, ele vai ter fim. E ele vai ter fim com o cumprimento da promessa de Jesus voltando para nos buscar e nos levar para esse novo céu, essa nova terra, a nova Jerusalém. Lá não teremos mais dores, lá não teremos mais enfermidades, lá não teremos mais lutos, lá nós não teremos dor alguma, porque o Supremo Pastor, Ele vai fazer novas todas as coisas. Só que aí, irmão, irmã, não vai ser por um tempo determinado, é por tempo indeterminado, ou seja, por toda a eternidade. Que Deus possa hoje confortar o seu coração com essa mensagem, que o bom pastor morreu por nós, que o bom pastor vive por nós, Ele está do nosso lado, suprindo as necessidades hoje, Ele estará conosco hoje, e estará conosco até a consumação do século, e esse bom pastor, esse Supremo Pastor, voltará para buscar a mim e a você, que somos ovelha do seu rebanho, somos ovelha do seu pastoreio. Que bom saber dessa verdade, que esse Jesus, o bom pastor, Ele é incomparável. Não há ninguém que se compare a esse bom pastor que é Jesus. Eu quero orar por você essa noite. Antes de ministrar a ceia, eu quero orar por cada um de vocês. Eu quero ler rapidamente aqui os pedidos. Você está em casa e eu gostaria que você prestasse atenção nos pedidos, para que durante a semana você também possa orar por pessoas que estão sofrendo nesse momento. Vou tentar ler todos aqui, vamos lá. Os pedidos pelo menos, né? Nós temos bastante gente online, a gente quer agradecer
todos que estão presentes aí no culto conosco. A Ruth pede oração, a Ruth Mara pede oração pela Luciane, a mãe e a sobrinha, a sobrinha Jamile e a irmã dela. Deixa eu ver quem mais. Manuel Gonçalves pede também pela recuperação da Janete, da Ana, minha esposa também, que está se recuperando de uma cirurgia. A Maria Elvira pede oração a todos que estão sofrendo nos hospitais e todos que estão em luto também, por pessoas que acabaram morrendo, não só de Covid, mas de tantas outras doenças. A minha sogra pede oração pela saúde da Ana, que é minha querida esposa, e agradece a Deus pela vida. A Maria Elvira pede oração pela família Branco. Deixa eu ver quem mais. O Dimas pede oração por cura e libertação da dona Mercedes, Alexandre, Divaldo, a mãe da Andréia, o garoto Raul, a Mara, Osvaldo, Alex, e pela vida dele. O Gerson quer agradecer a Deus pelo livramento dado a ele e à família dele nessa pandemia. O Júnior Okabe pede oração pela igreja, pela família e pelo Eduardo Okabe. A Ruth pede oração pelo Cristiano, Dona Fátima, Dona Neide, Giovanni, Daniel, Marcelo. A Ana Júlia pede oração por todos que estão com Covid e que Deus abençoe todos aqueles que não têm o que comer em casa. Ela pede oração para os que estão internados, pela Silvana e por todos que estão ao nosso redor. O Alexandre pede oração pela família. A Manuela pede oração por ela, pela família, pelo avô, pela avó, pela tata dela, o sobrinho e o amigo do pai dela, o Wilson, ou Wilson. Estamos acabando aqui, gente. A Maria pede oração especial pela vida da irmã dela, que é a Janaína, e pela mãe dela, Zuleide, e a família. O pai do Will, o seu Antônio, pede oração pela irmã dele, a Luzia, que teve um AVC e está internada em estado grave. A Neila pede oração pela família dela. O pastor Zé Roberto pede oração pela família dele também. O Rafael Galo agradece a Deus por tudo que Deus tem feito por ele e pela família dele. A Silvana pede pelo sustento da vida dela e da família dela. Vamos ver o que mais. A Monique pede oração pelos irmãos da igreja, pela vida dela e pela família dela. A minha esposa pede oração pelo Mateu, que é o sobrinho da Ju. Meu sogro também, infelizmente, está com Covid lá em Santo André. Nós vamos orar por ele. E pelo Caio também, um amigo nosso que sofreu acidente de ontem para hoje. A Ana também pede oração pela Silvana Galo. A Thalita pede oração pela família dela, proteção para os irmãos em Cristo, em meio à pandemia. A Letícia pede que Deus abençoe toda a igreja e a família. E por fim, o Roger pede por ele e pela família dele, que é a Sandro, o Ian e a mãe dele, a Rita. Teve um grupo bom aí que pediu oração e nós queremos orar. Mas eu não queria que você perdesse aquilo que foi ministrado aqui. E vários pedidos só confirmam aquilo que eu vim falar para você aqui essa noite. Que o bom pastor morreu por você, por nós, morreu pela nossa família, morreu por toda a humanidade. Esse bom pastor também, que é Jesus, ele supre as suas necessidades. E em meio a tanto sofrimento, que você possa ter a esperança de que esse bom pastor, ele vai voltar para buscar as suas ovelhas que estão aqui na terra. E todo o sofrimento acabará em nome de Jesus. E nós viveremos com ele por toda a eternidade. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor um dia prometeu que irá voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. O Senhor prometeu que irá buscar as suas ovelhas que estão aqui na terra. E ó Deus, nós queremos colocar cada uma dessas pessoas que pediram oração aqui
nós lemos de maneira proposital cada pedido, nós lemos cada necessidade, crendo que o Senhor irá responder às nossas orações, crendo que o Senhor irá curar, libertar, restaurar, crendo que o Senhor estará cumprindo a vontade de Deus Pai em cada uma dessas vidas, Senhor, e que nenhuma obra do mal irá prevalecer contra nós. Pai, sustenta cada casa, cada família, as pessoas que pediram oração, que estão passando por momentos difíceis nessa pandemia, sustenta, Senhor, envia a tua provisão, aos que estão enfermos, envia cura, Senhor, aos que estão internados, coloque a tua mão de poder, confortando a família e também essas pessoas, e ministrando cura, para que a glória seja dada somente ao nome do Senhor. Ó Deus, e eu oro para que o Senhor também esteja nos sustentando em meio a tantas adversidades que nós temos passado na vida, que não percamos a direção e a visão de que o Senhor está no controle de toda situação que o mundo tem enfrentado. O Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Deus, e a nossa paz está, a nossa alma está em paz, porque nós confiamos em Ti, Jesus. Que essa paz, que esse conforto, que essa alegria permaneça em nossos corações. Oro assim agradecido, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. O Nani vai colocar uma canção aí de fundo para nós, uma música do Fernandinho, e enquanto nós ouvimos essa canção, eu gostaria que você separasse aí o seu cálice, separasse o seu pão, e tenha um tempinho agora para você orar. A Bíblia diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu vou dar um tempo, alguns segundos, para que você possa orar e preparar também aí a Santa Ceia do Senhor. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de nós ministrarmos a ceia, eu queria orar por você, para que você, mesmo aí da sua casa, você possa sentir parte do corpo de Jesus. A Bíblia fala que aonde tem dois ou mais reunidos em nome dele, ele se faz presente. Jesus está presente, ele se faz presente aí na sua casa, ele se faz presente aí no seu lar. Vamos orar primeiramente. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós de participarmos da Santa Ceia do Senhor. Obrigado, Jesus, porque mesmo distantes fisicamente uns dos outros, nós estamos unidos num só propósito, que é estarmos juntos, falando o nome de Cristo, louvando, adorando o nome de Jesus, mas também celebrando e participando da Santa Ceia. Queremos, ó Deus, pedir para que o Senhor abençoe esse momento e que todos nós sejamos fortalecidos pela Tua Palavra e também pela ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você aí da sua casa, que você possa pegar do pão nesse momento. Você aí que estiver com a sua família, o pai, dá para a esposa, para os filhos. Nós estaremos participando agora da Santa Ceia do Senhor. Vamos orar pelo elemento que é o pão, que a Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, ele repartiu o pão, ele deu graças e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Jesus, obrigado, porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Obrigado porque o Senhor deu por nós a sua vida,
O Senhor morreu por nós naquela cruz, e nós te agradecemos por isso. Consagramos esses pães ao Senhor, e na medida em que comermos do pão, possamos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, e agradecermos por isso. Em teu nome oramos e agradecemos. Amém. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Graças a Deus pelo corpo de Jesus que foi pendurado naquele madeiro. Naquela noite também que Jesus foi traído, diz a Bíblia que ele tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança que faço através do meu sangue. Que nós possamos celebrar agora, tomando o cálice, lembrando que Jesus derramou um precioso sangue para nos perdoar, para nos dar livre acesso a Deus, à eternidade, e também através do sangue ele fez uma aliança dizendo: eu vou voltar para buscar a minha noiva e a minha igreja. Vamos orar pelo cálice. Jesus, te agradecemos pelo sangue que o Senhor verteu por nós naquela cruz. Agradecemos porque o Senhor se derramou por nós, e o Senhor verteu sangue precioso para nos perdoar e nos redimir de todos os nossos pecados. Nós tomamos esse cálice, celebrando a morte, a ressurreição e a vida de Jesus Cristo, e a vida também nossa contigo, Jesus. Obrigado. Em teu nome oramos e agradecemos. Amém. Tome do cálice e seja grato ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa aí da sua casa receber essa bênção, essa paz, essa alegria. Que você possa receber um renovo da parte de Deus para você, para o seu cônjuge, para você, para a sua família. Que você possa receber do alto hoje, do trono da graça, toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Nós queremos encerrar esse culto agradecendo por todas as pessoas. Não vai dar para ler todos aqui, mas agradecer por todos que estiveram presentes até aqui o final do culto. Que você possa receber aqui da igreja, da nossa igreja, que você possa receber de Deus todas as bênçãos que Ele tem reservado para você, para sua casa e para toda a sua família. Se cuide, se guarde, se preserve, cuide das pessoas também que você ama, e juntos nós iremos enfrentar esse período difícil, e sabendo que Jesus está presente, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Santa Ceia, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem dado o melhor para cada um de nós. Obrigado pelas pessoas que estão online aqui conosco, em suas casas. Obrigado pela vida do Nani, que está gravando aqui esse culto para chegar em cada lar, em cada casa, em cada família. Obrigado pela junta da nossa igreja. Obrigado pelos membros, pelas pessoas de fora, de outra cidade, de outros estados que têm acompanhado, que têm nos ajudado, que têm abençoado também a nossa igreja aqui em Ribeirão. Pai, eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito pela minha esposa, pela Ana. Eu sou grato a Deus pela vida da minha mãe, que completou ontem mais um ano de vida. Sou grato a Deus pelos meus irmãos. Sou grato a Deus pela igreja a qual eu pastoreio. Sou grato a Deus pelo sustento, pelo salário, pela saúde. Obrigado, Senhor. Toda boa dádiva vem das Tuas mãos, e eu quero agradecer ao Senhor por isso. E que essa palavra de gratidão também seja presente no coração de cada pessoa que está participando desse culto, e que o amor do Pai,
a graça redentora do Filho e as doces consolações do Espírito sejam conosco hoje, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na terça-feira nós temos tido um grupo de batismo, um grupo de pessoas que tem estudado a palavra de Deus. Se você quiser fazer parte também, para aprender um pouquinho, são coisas básicas da fé cristã, mas se você quiser, eu vou estar disponibilizando o link na terça-feira às 8 horas da noite, tá bom? Na quinta-feira nós estaremos também transmitindo o culto, aí para a sua casa, para o seu lar. Participe. Nós não estamos juntos presencialmente, mas espiritualmente, de forma online, nós estaremos reunidos num só nome. Nós temos um só Senhor e nós temos uma só fé em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Ladrão, talvez você diga para mim: Fernandinho, eu sou fruto de um estupro, algo me fere, o meu passado me acusa. Mas nessa noite eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que a cédula, a nota